Para mim, os alicerces do Holocausto não são os campos de extermínio, as câmaras de gás e o massacre em massa de 6 milhões de judeus. Foi o que levou a isso. E esse é o problema que vejo nos dias de hoje. Quando você realmente estuda o Holocausto, as pessoas dizem: isso vai passar, isso é só uma fase. Muitos judeus disseram isso, na verdade, antes do Holocausto. Não estou tentando dizer que isso vai acontecer de novo, mas também fico igualmente frustrado quando as pessoas simplesmente dizem que isso nunca pode acontecer novamente. Talvez no mesmo contexto, mas por que isso importa exatamente? Quando eu disse antes que o aumento do antissemitismo é um aviso de colapso de uma sociedade, é exatamente isso que significa. Eu diria que os elementos básicos parecem muito familiares em relação ao que li sobre o Holocausto. Meu convidado de hoje é Nick Matal. Nick é veterano da Marinha dos Estados Unidos, criador de conteúdo, palestrante e uma das vozes pró-Israel mais influentes nas redes sociais atualmente. Nos últimos anos, ele debateu com milhares de pessoas online, desafiou narrativas anti-Israel e construiu um grande público fazendo perguntas difíceis e se recusando a recuar. Ao mesmo tempo, Israel agora se encontra em um confronto direto com o Irã, levantando grandes questões sobre o futuro do Oriente Médio. Hoje, vamos além das manchetes e além dos debates. Nick, bem-vindo de volta ao nosso programa. Ei, valeu, cara, agradeço. Então, Você passou anos defendendo Israel online, você disse que essa é a sua terceira viagem. Então, o que muda em você toda vez que vai a Israel e como foi essa viagem para você? sim, não, cada viagem é realmente única. Tem algumas coisas que eu faço questão de fazer toda vez que vou, como rezar no hotel. Só de estar em Jerusalém já é especial. É minha cidade favorita. Desta vez fui para Hebron pela primeira vez e logo virou uma das minhas cidades favoritas. Acredite se quiser. Eu não sabia o que iria achar, mas na verdade vi muita e senti muita história em Hebron, obviamente. Claro, eu vi, eu fiquei no lugar onde Abraão ficou quando ele, você sabe, comprou o que hoje é a Caverna dos Patriarcas, e eu fui até a Caverna dos Patriarcas também, e alguns outros lugares e por toda a região, e eu até vi o local ligado à menina de sobrenome Paz. Disseram que ela tinha 9 meses, mas ao pesquisar vi que era um bebê de 10 meses atingido por um atirador e morto, e o pai ficou ferido. Então eu aprendi muito em Hebron. Eu fui para Shiló. Essa foi a segunda vez que estive lá, mas fui de novo. E dessa vez, porém, o que foi diferente é que eu vi a novilha vermelha, as vacas vermelhas do Texas que eles têm lá, o projeto que eles têm. Então eu vi isso. No geral, minha primeira vez em Israel foi pouco antes de 7 de outubro, Yom Kippur de 2023. Fui embora dias antes. Foi minha primeira viagem na vida. Eu filmei algumas coisas, mas não quis postar muito para aproveitar o momento. Foi minha primeira viagem para Israel. Lembro que estava editando vídeos durante o ataque de 7 de outubro, pois aconteceu poucos dias antes ou depois de eu ir embora, me desculpe. E eu nem cheguei a postar muitos desses vídeos porque eu imediatamente entrei em outra vibe. Eu venho fazendo, acho que Hasbará, ou, sabe, desmentindo desinformação sobre Israel há cerca de 5 anos já, mas, sabe, algo parecia um pouco diferente, obviamente, naquele dia em que eu estava assistindo aos vídeos no meu celular, e então eu realmente entrei em um modo que agora é um pouco mais sério. E então, toda vez que eu vou, sabe, eu aprendo sobre a cultura e as pessoas e como elas reagiam antes de 7 de outubro e um pouco depois de 7 de outubro durante a minha segunda viagem. E agora, da última vez, eu estive lá há apenas 2 semanas ou 2 semanas e meia. Você disse que as pessoas te paravam na rua para agradecer. Como foi essa experiência? Imagino que a cada vez você conhece ainda mais gente assim. Com certeza, sim, com certeza. Muito mais do que eu imaginava. Eu fiquei um pouco chocado. Em certos lugares, a cada 5 segundos, alguém me reconhecia, formando até multidões quando uma pessoa me identificava e outros diziam: eu também conheço ele. Era muita gente. Eu fui ao Dia da Bandeira de Jerusalém, que é incrível. Sempre quis ir nesse evento. Já deixei isso bem claro. Meu amigo Michal é muito gente boa, um dos mais próximos. Sempre que fui a Israel, ele me levou a Judéia e Samaria e me mostrou tudo, pois sabia o quanto isso era importante para mim. Então ele me levou lá e muitas pessoas me conheciam lá. Eles até me levantaram nos ombros. E sim, foi muito divertido. Então, sim, foi um pouco chocante, mas também foi muito divertido. E eu realmente admiro os israelenses porque eles sabem demonstrar apreço sem deixar a situação estranha, sabe? Porque toda conversa com um israelense, ou pelo menos 95% delas, vai ter significado, sabe? Não é. Eu não quero dizer falso, mas quando você está nos Estados Unidos, as conversas são um pouco diferentes. Elas não são tão profundas. Agora, Você já esteve no Yad Vashem antes. Por que dessa vez te impactou de forma diferente? então, bom, algumas coisas. Primeiro, dessa vez eu realmente tive um guia turístico. Normalmente eu não gosto de ter guias turísticos porque eu meio que quero ver as coisas por conta própria.
Mas em alguns casos, se você tem um bom, realmente pode ajudar muito. E eu me lembro de uma história que realmente ficou marcada pra mim com ele. Ele contou que exibiu um vídeo disponível no Yad Vashem, que na verdade era uma propaganda nazista gravada pelos próprios nazistas. Ele disse que antes não mostrava esse vídeo, mas agora mostra por um motivo. E o motivo é porque, quando você assiste ao vídeo, ele mostra judeus que estão em um campo gueto ou em um gueto. Eu não lembro qual gueto é, mas é um deles. E eles estão apenas filmando crianças que estão passando fome nas ruas ou, sabe, sentadas na calçada, muito fracas. E ele perguntou: por que você acha que os nazistas teriam divulgado esse vídeo eles mesmos? Isso não faria eles parecerem maus? E então, não é o que, não é. Eles não estavam tentando mostrar o que você está vendo. Eles estavam tentando mostrar o que provavelmente você não está vendo. O que eles fizeram foi mostrar muitas pessoas passando por essas crianças famintas. Hoje sabemos que eles forçaram alguns judeus que não pareciam tão famintos, deram uma arrumada neles e os obrigaram a passar por ali para a filmagem de propaganda. O objetivo era mostrar, vejam como eles nem ajudam os seus. É isso que eles são, monstros, certo? Ele evitava mostrar o vídeo dizendo, não vou exibir propaganda nazista. Uma vez, durante um tour com 2 soldados das FDI, eles conversavam em hebraico, achando que ele não estava ouvindo, e ao se afastarem, começaram a assistir a um vídeo. E um dos soldados diz para o outro em hebraico, olha, olha os judeus. Talvez isso seja uma coisa europeia. Em Israel a gente se ajudaria. Eu não sei por que eles estão fazendo isso. E então ele percebeu: meu Deus, a propaganda nazista está influenciando até soldados das FDI de Israel. Ele mostra o vídeo, isso me marcou. Outra coisa que mais me marcou, novamente, não que não tenha notado antes, foi o Salão dos Justos entre as Nações, os justos gentios. Sempre que vou lá, tento. São muitos deles. Não são muitos, mas para uma pessoa você vê histórias diferentes. Tento aprender novas sempre. A que eu aprendi desta vez foi sobre um polonês que, na verdade, era um bêbado. Ele odiava judeus, era muito antissemita, mas escondeu alguns judeus em um esgoto, desde que eles lhe pagassem dinheiro. Ele dizia: enquanto vocês continuarem me dando dinheiro, que ele usava muitas vezes para comprar álcool, vocês podem ficar aqui embaixo. Mas no momento em que pararem, eu entrego vocês. De repente, eles passam a dar menos dinheiro porque estão ficando sem, vendendo tudo o que têm. Logo, não tem mais nada, e ele diz: sabe de uma coisa? Tudo bem, eu vou te pagar e você só me paga de volta. Assim, as pessoas veem você me pagando, esse tipo de coisa. Não sei, é uma questão de imagem. E então, ele e a esposa, ao final do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial, acabaram vendendo todos os móveis para proteger esses judeus. Só de pensar nisso já me dá arrepios. É difícil demonizar um povo quando você realmente o conhece. Foi o que aconteceu com esse cara. Outra coisa sobre o Salão dos Justos entre as Nações, como mencionei em meu discurso em Toronto. E quando estive em Miami, eu disse a mesma coisa. Eu realmente aprecio quando estou em Israel e eles dizem: ei, você não é judeu, Nick. Eu realmente aprecio o que você faz. Você não faz ideia do que isso significa. Claro, eu aprecio isso. Não estou dizendo que não aprecio. E claro, eu aprecio o Salão dos Justos entre as Nações estar lá porque, obviamente, eles são heróis. Mas, na minha opinião, eu fico um pouco perplexo com o quão poucos gentios estão realmente se manifestando e ajudando os judeus agora. Eu não acho que deveria haver tão poucos a ponto de existir um salão, ou que judeus olhem para mim e digam não só obrigado, gostei do seu trabalho, mas vão além, porque você não é judeu, isso significa ainda mais. É que o problema que os judeus estão enfrentando agora e o antissemitismo no mundo são um alerta de um colapso da sociedade. Então, embora seja diretamente um problema judaico, claro, não estou dizendo que não exista algo ali. Não é só um problema dos judeus. Eu realmente vejo isso como um problema global. E isso meio que me frustra, porque muitas pessoas não enxergam isso. Agora, Você acha que piorou desde o Holocausto? Quero dizer, como você disse, houve pessoas que ajudaram judeus durante o Holocausto, mas parece que não foram tantas pessoas quanto poderiam ter sido. E é meio que a história se repetindo, né? o Holocausto, quando você constrói qualquer coisa, né? Se estivermos falando dos tijolos que levaram ao Holocausto, e de uma forma direta, nem estou falando de centenas de anos atrás, mas sim de uma forma mais direta ou geracional. Você tem a fundação, certo? É isso que determina o quão forte será a sua fundação e o quanto a sua casa vai aguentar, certo? Para mim, os tijolos fundamentais do Holocausto não são: eu estive na Polônia e vi Auschwitz antes de ir para Israel nessa última viagem, certo? Não foram os campos de extermínio, as câmaras de gás e o massacre em massa de 6 milhões de judeus. Foi o que levou a isso. E esse é o problema que eu vejo nos dias de hoje. As coisas que, sabe, você aprende quando realmente estuda o Holocausto, as pessoas dizem: vai passar, isso é só uma fase.
Muitos judeus disseram isso, na verdade, antes do Holocausto. Não estou tentando dizer que isso vai acontecer de novo, mas também fico igualmente frustrado quando as pessoas simplesmente dizem que isso nunca pode acontecer de novo. Talvez não no mesmo contexto, mas por que isso importa exatamente? Quando eu disse antes que o aumento do antissemitismo é um aviso de colapso de uma sociedade, é exatamente isso que significa. Então, claro, não sei se posso dizer que é pior nesse sentido direto por causa do que aconteceu no Holocausto. É atroz, mas posso dizer que os elementos básicos parecem muito familiares em comparação com o que li sobre o Holocausto. Agora, falando sobre propaganda que você acabou de mencionar, você acha que piorou muito hoje em dia com Hollywood, a IA e todas essas coisas? Sim, claro, absolutamente. Sabe, meio que a mesma estratégia de forma básica, mas, sabe, a propaganda pode se espalhar do quarto de alguém que posta algo antes de dormir. No dia seguinte, já são dezenas de milhões de visualizações, mesmo que seja uma mentira descarada. E também não importa mais se é obviamente uma mentira. Infelizmente, eu tento dizer para muitos pró-israelenses e até judeus que falam: mas isso é absurdo, obviamente é uma mentira. Na verdade, isso não importa porque o objetivo da guerra de propaganda não é tentar contar meias verdades, verdades completas ou nem mesmo um quarto da verdade. Você pode simplesmente chamar isso do que é, uma mentira descarada. Tudo depende do que as pessoas percebem como verdade. O que é percepção da verdade? E infelizmente, tudo ainda é um grande problema, mesmo que, para alguém como você e eu, seja tipo, bom, isso é claramente uma mentira, ninguém vai acreditar nisso. Ok, mas eles acreditam. Então pergunte: é problema se 1 milhão acreditam que algo é verdade, assim como se 1 milhão sabem que é verdade? O efeito é o mesmo. A reação das pessoas vai ser a mesma porque, na cabeça delas, isso é tão verdadeiro quanto qualquer outra coisa. E isso é um problema. Você debate com as pessoas, eu acho, quase toda noite, né? E quanto desses debates giram em torno de mentiras que as pessoas ouviram sobre Israel? 100% deles. Se não diretamente, assim que eu converso com eles por mais de 5 ou 10 minutos, geralmente surge algo que eu penso: isso nem está certo. E aqui está a verdade, aqui está a fonte. Certo, vou dizer 99%. É, Certo. Agora vemos que o Irã está mais uma vez atacando Israel e estamos de volta a esse confronto direto. Parece um pouco diferente agora do que antes, e qual é a sua avaliação do que está acontecendo? claro, quero dizer, novamente, levando as coisas ao pé da letra, porque reconheço o fato de que, às vezes, a manipulação da mídia, e talvez, você sabe, o que Trump ou Bibi dizem às vezes é uma distração, mas não parece ser o caso agora. Então, vou responder essa pergunta com a ressalva de que estou respondendo, levando ao pé da letra, o que lemos nas notícias sobre Trump. E realmente tentando ser do tipo: não, 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 eu realmente quero diplomacia, não importa o que aconteça. Isso é perigoso porque, quando você faz diplomacia a qualquer custo, o que acontece é que você dá ao seu inimigo uma quantidade extrema de vantagem, porque eles sabem que, na verdade, você está desesperado. E então, se eles sabem que você está desesperado, eles vão usar isso contra você. O que me incomoda, e há até algumas pessoas que não são exatamente anti-Israel, por assim dizer, que estão ficando um pouco frustradas porque Israel respondeu ao Hezbollah, e algumas coisas me incomodam. Primeiro, Hezbollah é Irã, e acho que as pessoas meio que esquecem disso às vezes, tipo, elas sabem, mas esquecem. Se as manchetes concordam, todos sabem que o Hezbollah atacou no primeiro e no segundo dia do cessar-fogo, e até rejeitou publicamente o segundo tipo de cessar-fogo. Há 3 ou 4 dias, mataram um membro da ONU ao tentar lançar morteiros contra Israel. Desde o cessar-fogo, atacam Israel no norte quase diariamente. Israel respondeu ontem ou 2 dias atrás, você sabe, em Beirute, e de repente o mundo todo fica perguntando: por que você está fazendo isso, Israel? Se as manchetes fossem Hezbollah mata membro da ONU, Hezbollah ataca o norte de Israel, se essa mesma manchete fosse Irã mata membro da ONU, ou Irã ataca o norte de Israel, as pessoas ainda reagiriam da mesma forma? Agora, claro, não estou falando com aquelas pessoas super anti-Israel, elas odeiam Israel de qualquer jeito. Estou falando das pessoas que eu acho que têm algum pensamento crítico. Elas ainda ficariam tão frustradas? Eu acho que a resposta é não. Tenho que perguntar: por que vocês não leem as manchetes assim? É aceitável um país usar um grupo proxy e dizer: não fomos nós, não fiquem bravos? Isso é frustrante. Dito isso, eu não sigo indivíduos. Eu não sigo, sabe, certos presidentes ou líderes ou qualquer coisa assim. Eu sigo valores e ideologia. Vi pessoas dizendo: ah, você ficou feliz com o Trump dizendo isso e agora está frustrado. Antes de tudo, votei nele 3 vezes e votaria de novo, especialmente em vez de Kamala Harris e do governo Biden.
100%. Mas dito isso, eu não faço parte de um culto. Eu tenho todo o direito e devo criticar qualquer coisa. Eu critico valores e ideologias. Se eles não se alinham com os meus, é claro que eu vou mudar. As pessoas dizem: "Ah, você gostava antes." Sim, eu gostava porque ele estava alinhado com meus valores. Eu não gosto quando ele não está. Isso não deveria ser algo estranho de se dizer. Isso deveria ser, se o Trump aparecesse amanhã dizendo eu sou a favor, você sabe, da segurança nas fronteiras. Se o Trump aparecesse amanhã e dissesse quer saber, estou mudando um pouco de ideia e vamos abrir a fronteira. Se eu criticasse ele, essas pessoas diriam: Nick, você gostou quando o Trump fechou a fronteira? Sim, esse é o ponto. Não sigo pessoas, sigo ideologia e valores. Entendo a inclinação para a diplomacia, mas não concordo. Só estou dizendo que entendo. Não tenho interesse em fazer esforço diplomático com a Guarda Revolucionária Islâmica, mesmo sendo um bom acordo. E eu vou te dizer por quê. Porque eu não quero um bom acordo com a IRGC, porque eu não quero lidar com a IRGC, porque eu não confio neles. Eu simplesmente não confio. Na melhor das hipóteses, eles vão dizer alguma coisa, talvez só esperar pelo próximo presidente ou pelo próximo presidente que esteja disposto a, você sabe, meio que fazer vista grossa ou ser mais flexível com eles. E eu acho que todo mundo sabe disso se estiverem agindo de boa fé. Então, dito isso, mesmo que você queira argumentar, eu ouço algumas pessoas dizendo, bem, América e Israel, Israel, você sabe, eles se alinham muito, mas tem algumas coisas que são um pouco diferentes. 100%, isso é verdade, eu reconheço isso. Mas os objetivos da América ainda não foram concluídos, certo? Se ele conseguir um acordo e cumprir os 4 objetivos legítimos definidos pela América em seu memorando oficial, não me refiro às declarações variáveis de Trump em entrevistas. Falo dos 4 objetivos oficiais. Ainda vou me chatear porque quero a liberdade do povo iraniano, mas entendo esse ponto. Porém, ainda não chegamos lá. Agora, o que eu ia dizer é que eu entendo a pressão pela diplomacia. Tipo, você realmente está assim, vamos lá, vamos fechar esse acordo para garantir que todos os objetivos americanos sejam cumpridos. Eu entendo isso. Mas até que ponto? Quantas vezes eles precisam continuar atacando não só Israel, os Emirados Árabes Unidos ou aliados regionais antes de você dizer: tudo bem, eu realmente queria um acordo, mas não vou fazer isso a qualquer custo, porque se fizer, isso é perigoso. É. Mas não parece que o Trump às vezes deixa as coisas pela metade? Por exemplo, o que aconteceu em Gaza, certo? Quando você sabe, né, eles fizeram um plano de 21 pontos com o Hamas. Agora parece que isso simplesmente ficou no ar. E aí ele meio que passa para outra coisa. Imagino que com a guerra do Irã ele esteja sob forte pressão para encerrar logo isso, certo? Mas isso, né, o que que você acha dessa tendência do Trump de simplesmente passar para a próxima coisa, deixar as coisas pela metade? Acho que algumas pessoas dizem, Nick, você é mesmo um sionista de direita. Me perdoe pela resposta, mas estou sendo honesto. Na verdade, até fico feliz que ele fez isso, pois não gostava do plano de 21 pontos. Então, meu plano para Gaza é que Israel deve fazer o que for necessário para garantir, no futuro previsível, a sua segurança em relação a Gaza. Talvez eu esteja sendo um pouco tendencioso. Isso não me incomodou tanto, mas entendo o seu ponto. Eu acho que Trump parece que ele gosta das coisas feitas rapidamente, o que não é uma coisa ruim de se buscar. Tipo, o que ele fez na Venezuela foi rápido, entrou e saiu, pronto. E eu acho que ele gosta desse tipo de coisa. Você precisa entender que nem sempre será assim. Claro, todos gostam disso. Se todo mundo pudesse entrar numa guerra e acabar com tudo direitinho em um único dia, todo mundo faria isso. Acho que vou responder a sua pergunta assim. Como me sinto se ele desiste das coisas, ou pelo menos parece que desiste se demora muito? Quero dizer, como eu disse, eu apoio muito o cara. Quer dizer, eu não concordo com tudo, obviamente, mas eu apoio ele. E eu não tenho uma boa resposta pra isso. Você está certo. Parece mesmo que ele está fazendo isso. O melhor que posso fazer é manter a esperança, independente de quem esteja no cargo, seja Biden, Trump ou outro. Sempre espero que o melhor aconteça para o país, primeiro a América. Vejo a segurança e a força de Israel como prioridade para os Estados Unidos, pois estão ligadas ao nosso interesse. Isso inclui, claro, a segurança de Israel. Então, eu espero que parece que ele desistiu das coisas, mas na realidade as coisas acontecem nos bastidores e talvez a mídia tenha desistido de falar sobre isso. Mas você pode ter razão. Também parece que muitos americanos não apoiam essa guerra com o Irã. Acho que eles estão ouvindo a mídia, seja de direita, de esquerda, tanto faz. Por que você acha que a maioria dos americanos não entende o Irã, a ameaça que o Irã representa? Eles meio que fizeram um bom trabalho depois que mataram 40, 50 mil dos próprios cidadãos, desligaram a internet e a gente meio que esquece do que eles realmente são. Agora é como se eles não fossem tão ruins nem uma ameaça. Vamos só acabar com isso.
O que você acha disso? Quero dizer, não sei se é que os americanos, quer dizer, obviamente alguns simplesmente não ligam, mas acho que é um pouco mais profundo do que isso. Acho que os americanos chegam a uma conclusão e depois trabalham de trás para frente para criar as desculpas que levam a essa conclusão. Precisamos nos perguntar por que essa é a conclusão do americano médio, de não querer guerra com o Irã. Você está certo. Isso ocorre em parte porque eles desconhecem totalmente a ameaça do Irã. Parte disso pelo menos uma mistura disso, é que existe um certo TPT nos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio e à guerra, o que é compreensível. Infelizmente, muitos americanos não entendem que isso não é igual ao Iraque ou ao Afeganistão. Na verdade, se Trump fosse lutar contra o Irã exatamente da mesma forma que fizemos no Iraque e no Afeganistão, até eu diria, isso é ridículo. Não é assim que deveríamos estar lutando isso. Então, acho que muitos americanos são pessoas muito protegidas. As pessoas acham que digo isso como algo ruim, mas não, é ótimo. Quero dizer, Deus abençoe quem tem isso. Quero dizer, é incrível ter dois grandes oceanos, um de cada lado de você. E aí, com licença, seus vizinhos são México e Canadá. Praticamente nenhum problema, certo? Isso é incrível. Não estou dizendo nada de ruim. Isso é incrível, mas ainda é a verdade dos fatos. Quero dizer, eu estive nas Forças Armadas por 12 anos. Talvez exista uma diferença, mas a maioria dos americanos e israelenses pode não perceber isso, já que quase todos os israelenses servem nas Forças Armadas. Menos de 1% dos americanos serve nas Forças Armadas e servir na Força de Submarinos, que representa menos de 1% desse grupo, ou seja, menos de 1% de menos de 1%. Quero destacar a questão do abrigo. Sabe, os americanos têm dificuldade de entender, especialmente uma ameaça, a menos que vejam, certo? Que sintam. Tipo, olha o que aconteceu em 11 de setembro. Quero dizer, esquerda, direita, centro, nós ficamos unidos por pelo menos 5 anos, talvez até um pouco mais, dá pra dizer até 10 anos, certo? Porque aquilo nos atingiu bem aqui em casa. E então sentimos que não era só algo que vimos na televisão ou algo do tipo, aquelas pessoas são malucas lá longe, certo? Então, sim, olha, quero dizer, é como eu disse, é uma coisa muito boa que os americanos tenham esse privilégio, e isso, obviamente, vai fazer com que eles não entendam completamente ou não estejam dispostos eles nem vão querer olhar. E isso é algo que os pró-Israel precisam entender quando tentam argumentar contra pessoas que talvez, digamos, sejam contra a guerra ou até pior, pró-IRGC. Não importa o que você diga pra eles, porque, de novo, a mentalidade deles não é eu preciso obter informações para chegar a uma conclusão. A mentalidade deles é eu já cheguei a uma conclusão. Agora, como eu faço o caminho inverso para garantir que eu sempre chegue a essa conclusão? E uma vez que você entende isso, isso vai ajudar muito no seu debate. Agora, você acha que existe uma diferença entre os objetivos que Israel está tentando alcançar e os objetivos que os Estados Unidos estão tentando alcançar nessa guerra? Sim, até certo ponto, claro, nunca vai ser exatamente igual. Quero dizer, nós somos aliados não só porque. Eu não sei, a gente jogou uma moeda pra cima e decidiu com quem deveríamos ser aliados ou não. E deu Israel. Não, é porque compartilhamos muitos dos mesmos valores, compartilhamos muitos dos mesmos inimigos, claro. As pessoas, mesmo antes de realmente apoiarmos Israel, certo? No nível que as pessoas acham que apoiamos, as pessoas que odiavam Israel também nos odiavam. Então, dito isso, vai sempre estar bem alinhado, mas nunca vai ser perfeito. Acho que Israel tem um desejo mais direto de eliminar o IRGC como regime e que está no poder. E para os Estados Unidos é mais como um desejo, mas será que é realmente um objetivo? Não exatamente, porque nós não somos muito de, sabe, tentar fazer mudanças de regime forçadas. Você acha que o 7 de outubro mudou Israel permanentemente? Tipo, sabe? E aí, o que funciona? Sim, claro. Quero dizer, bom, primeiro de tudo, interessante o suficiente, da minha primeira viagem, logo antes de 7 de outubro, até minha segunda viagem, cerca de um ano depois de 7 de outubro, foi meio interessante ver, tipo, muitos hippies, sabe? Em Israel havia uma parte hippie, mas depois eles viraram hippies armados, o que achei interessante. Mas, sabe, eu acho que então na minha primeira viagem para Israel, eu fiz meio que um pequeno experimento, na verdade. Perguntei para 3 a 5 israelenses que eu conhecia ou havia conhecido. Eu fiz essa pergunta para eles: me dê 3 a 5 problemas que você vê, seus 3 a 5 principais problemas que você vê em Israel. Algumas pessoas diziam, sabe, os palestinos são como Gaza ou o outro lado da fronteira, mas na verdade, não muito. Na verdade, acredite se quiser, a maioria das pessoas nem incluiu isso entre os 3 principais problemas. E eu me lembro de discutir com alguns israelenses, sabe? Tipo uma discussão israelense, em que vocês gritam uns com os outros e depois imediatamente riem e vão jantar juntos.
Eu dizia para eles, vocês estão ficando complacentes. E eles respondiam, não, não, Nick, você está errado. Isso é coisa do passado. Agora é diferente. Eu dizia, prometo, eles pensam em vocês tanto quanto vocês acham que não pensam neles. E eu não disse nada disso, obviamente, com a intenção de querer estar certo ou algo assim. E não tinha como, porque lembre-se, poucos dias depois aconteceu o 7 de outubro, não tinha como eu imaginar que seria algo assim. Eu não estava falando sobre isso na minha cabeça. Eu estava pensando só, tipo, em maio de 2021, quando comecei a falar sobre isso, de como eles lançaram 5.000 foguetes em maio de 2021, e esse é o meu gato. Então, eu não estava pensando em infiltração, sequestros e massacres em massa, algo que os judeus não viam desde o Holocausto. Eu não estava pensando nisso. Não perguntei aos israelenses, mas poderia ter feito isso para comparar. Se eu perguntasse quais são os três principais hoje, acho que nenhum deles deixaria isso fora dos três principais agora. Agora, Como você disse, os israelenses estavam complacentes antes de 7 de outubro. Você acredita que chegará um momento em que eles poderão relaxar sem precisar se preocupar constantemente com a própria segurança? Ou só por estar naquela região você sempre vai ter que ficar em alerta? respondendo à sua primeira pergunta, sim, eles podem voltar a ficar complacentes. Não quero que ninguém, apesar de muitos israelenses dizerem que isso nunca mais acontecerá. Ok, pare. Nunca faça isso, porque esse é o primeiro passo para ficar complacente. Nunca pense que nunca vai acontecer. Sempre pode acontecer, talvez não com a sua geração. Talvez não aconteça com a próxima geração ou com quem está vivo, mas nunca diga nunca. Então, sim, mas não em breve. Para responder à segunda pergunta sobre se algum dia haverá paz, eu acredito em Deus. Eu acredito nas palavras de Deus. Então, eu tendo a dizer que não, pelo menos não até, você sabe, aquilo que todos nós estamos esperando, mas se eu for deixar minhas crenças de lado, provavelmente ainda não. Não em nossa vida, eu diria. Porque, infelizmente, o mundo tem essa coisa muito estranha de, na melhor das hipóteses, achar que o melhor a fazer é meio que tratar os dois lados da situação e ficar tipo, ok, vamos ajudar vocês dois. Esse seria o melhor cenário, certo? Se não forem pessoas do tipo, queremos que vocês sejam destruídos, odiamos vocês, sabe? E o problema de quando você tenta tratar os dois lados igualmente, tenta ser amigo dos dois lados, é que você joga fora completamente sua moralidade e até o bom senso básico e a visão moral do que é certo. Isso é errado. Não que isso seja perfeito, mas isso é o certo. E simplesmente eu vou escolher aquele lado e realmente mirar naquele lado. Quando você tenta fazer esse negócio de ficar em cima do muro, no fim das contas, tudo o que isso faz é irritar os dois lados, de verdade. É isso que realmente acontece. O que eu gostaria de ver no mundo e não vejo hoje é que as pessoas escolham o que é certo, olhando para o lado moral. Não precisa ser perfeito, só moral. Esse é o lado que você escolhe e pelo qual luta. Agora, Os acordos de Abraão, a gente sempre falou sobre a Arábia Saudita entrar e outros países também. Você acha que isso ainda é uma possibilidade neste momento? sim, eu acho. Meu único problema com essa ideia é que sou totalmente contra a solução de dois estados. E eu sei que a Arábia Saudita deixou mais ou menos claro que essa é a exigência deles, certo? Eles querem uma solução de dois estados. Um caminho para isso antes mesmo de aceitarem a normalização. E o motivo pelo qual sou contra a solução de dois estados é porque minha prioridade número um na região é a segurança de Israel. Mas isso não significa que eu não tenha outras prioridades. Só significa que essa é a mais importante para mim. Não é por ódio. Isso não significa, Nick, isso quer dizer que você está dizendo isso sobre? Não, só estou dizendo que essa é minha prioridade número um. Não vejo relação entre a solução de dois estados e a segurança de Israel. A distância que eles conseguiram percorrer de Gaza até Israel propriamente dito é maior do que a distância da linha verde até o Mar Mediterrâneo ou de Judéia e Samaria até o Mar Mediterrâneo. Então, só pense nisso. Eles fizeram isso com Gaza e poderiam dividir o país ao meio com o Estado da Palestina. Então, isso definitivamente é um não para mim, especialmente se for toda a Judéia e Samaria. Toda vez que eu vou para Judéia e Samaria, sinto que estou no coração da história judaica. Fora de Jerusalém é como Hebron. Meu Deus, espero que todos tenham a chance de ver Hebron. Separar os judeus dessas áreas de novo. Não, isso é simplesmente um grande não para mim. Não consigo imaginar isso nunca acontecendo. Mas isso é meio que um equívoco, né? Porque os próprios palestinos nem querem uma solução de dois estados. Digo, você ouve Bill Clinton falando sobre ter oferecido ao Arafat 97% do que fosse e ele ainda recusou. Ele quer tudo, né?
Quando ouve os cantos de Do Rio ao Mar, isso não parece uma solução de dois estados, certo? Então é meio que. Você acha que é um equívoco pensar que eles realmente querem uma solução de dois estados? Claro. Porque se os palestinos aceitassem uma solução de dois estados, isso seria muito prejudicial para a causa deles. E ninguém deve se enganar quanto a isso. O palestinismo é uma ideologia que foi politizada nos anos 1960 por um único motivo. E esse motivo era minar os judeus e o Estado judeu. Se alguém tem dúvidas sobre isso, basta olhar para as palavras de Zohar Mozin. Ele foi um dos líderes militares da OLP em 1977. Isso nem foi nos anos 60, isso foi no final dos anos 70. Ele diz em uma entrevista, ele afirma que nós fazemos parte do mundo árabe, não existe Palestina. E no momento em que libertarmos essa área, bem, espere um pouco. Primeiro, ele diz que a razão pela qual temos algum direito sobre essa área é por causa dessa identidade que nós inventamos, basicamente. E no momento em que a libertarmos, não vamos esperar nem um segundo para reconectá-la com a Jordânia, certo? Então, eu acho que ela seria conectada com a Jordânia, hipoteticamente, se eles fizessem isso nos dias de hoje. Talvez não. Acho que faria parte de algo maior do mundo árabe, talvez ligado à Síria. Mas esse não é o ponto. Não importa. Se eles aceitassem a solução de dois estados, o que estariam fazendo seria estabelecer um novo patamar, estariam baixando o próprio patamar. E agora isso se torna o teto, certo? Agora, se eles tentarem pedir qualquer coisa depois disso, vão dizer: espera, 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 você já disse isso. Então eles não podem fazer isso. Porque se fizessem, o mundo, que já trata os árabes palestinos como bebês de forma extrema, a tal ponto que, se eu fosse um árabe naquela região, eu quase me sentiria ofendido com o quanto me tratam como um bebê. Mas acho que eles não se importam, eles gostam disso. O mundo até diria: tudo bem, vocês fizeram, aceitaram a solução de dois estados. Hipoteticamente, se vocês aceitassem, é isso. Não dá para voltar atrás, vocês já tentaram isso quando iniciaram uma guerra e perderam. Depois quiseram fingir que não começaram a guerra. Acho que grande parte do mundo os abandonaria nesse ponto, então não podem fazer isso porque diminuiria o padrão deles. Quero dizer, eu ouço muito Mostafa Hassan Youssef, o filho do Hamas. E ele também fala sobre como o Hamas realmente não se importa com os palestinos. Obviamente, o objetivo deles é estabelecer algo como um califado islâmico, e os objetivos deles são muito mais amplos. Isso é só uma ferramenta, certo? Todo mundo está apenas usando os palestinos para benefício próprio. Você tem alguma opinião sobre isso? Sim, não, quero dizer, o nome real do Hamas é Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, que significa resistência islâmica. Está no nome deles. E então, claro, se você lê o estatuto deles, está cheio de referências ao Islã. E sim, claro, o objetivo direto deles é, entre aspas, libertar toda aquela terra. Mas não é só porque pensam, essa é minha terra, esse é o único motivo, ainda tenho a chave e blá blá blá. Aliás, naquela época eles não tinham chaves, então quando dizem que tem a chave da avó, provavelmente não é verdade. Naquela terra e época não usavam chaves, mas estou me desviando, não é por isso. É porque o califado islâmico e a Umá e a conexão disso, certo? Tem uma pedra no sapato bem ali, bem no meio, e são os judeus. E claro, tem algumas coisas quando você estuda o Islã, como eu estudei. Existe o conceito de Dar al-Harb versus Dar al-Islam, que tenho certeza que a maioria das pessoas já conhece neste ponto, certo? A casa do Islã é Dar al-Islam e Dar al-Harb é a casa da guerra, certo? Alguns consideram que qualquer coisa que não seja islâmica é a casa da guerra, mas eles sempre aplicam isso a Israel e também à Espanha, que eles chamam de Al-Andalus. Eles afirmam que, após libertar a Palestina, o próximo objetivo é Al-Andalus, segundo os sheiks do Hamas. Isso ocorre porque, se alguém já foi muçulmano, sempre será. É o conceito que eles seguem. Os árabes em geral, mas definitivamente os muçulmanos, eles têm uma cultura de vergonha. Muita gente diz que é uma cultura orgulhosa. Eu sei, Luna. Muitos dizem que é uma cultura orgulhosa, o que é verdade em parte, mas também envolve vergonha. Então, quando as pessoas. Como posso dizer isso? Desculpe, quando os muçulmanos sentem essa vergonha, isso se torna um grande motivador para eles. E eles realmente sentem essa vergonha. Agora, isso é independente de judeus ou não judeus. Aquela terra já foi muçulmana uma vez. Ela será muçulmana novamente. Agora você adiciona os judeus a isso. E qualquer um que já leu o Alcorão, mesmo que só uma vez, sabe como os muçulmanos se sentem em relação aos judeus, certo? Eles acreditam que são um povo amaldiçoado. E então, claro, o Hamas imita, e todo mundo provavelmente já sabe disso agora, no Hadith. Diz que o último árabe não virá até que todo muçulmano encontre um judeu e o mate. E você sabe, eles vão se esconder atrás de pedras e árvores, e elas dirão: servo de Alá, há um judeu atrás de mim, venha matá-lo.
exceto pela árvore Garkad, que parece ser judaica. Não sei qual é, tentei entender o que significa, mas não faço ideia. Então, quando você junta essas duas coisas, existe um plano muito extremo e sinistro por causa disso. E tudo isso vem da vergonha. Você disse que estudou o Islã. Acredita que ele possa ser reformado algum dia? Não para remover tudo, mas as partes violentas, as partes antissemitas. Quero dizer, existem muçulmanos que são moderados. Você tem os Emirados Árabes Unidos. Como podem existir dois tipos de muçulmanos? Sei que alguns seguem só o Alcorão e não o Hadith. Você acha que isso pode se tornar mais comum ou apenas continuará assim? Na minha opinião, qualquer coisa pode acontecer, claro, sim. Para mim, eu não debato nem faço esse ataque, por assim dizer, ao Islã, porque eu discordo dele ainda mais do que discordo de outras religiões. Eu não sou, certo? Eu sou noáquida, eu não sou judeu, eu não sou cristão, eu não sou muçulmano, eu não sou budista, eu não sou hindu, eu não sou sikh, certo? Então não é como se eu simplesmente discordasse ainda mais. É sobre como isso afeta o mundo hoje e como eles agem nos tempos contemporâneos. Eu não concordo com o budismo. Não que eu tenha estudado tanto assim, mas ainda assim, eu não sou budista. Eu não concordo com o budismo, mas não está me causando nenhum problema. E quando eu digo me, quero dizer o mundo, a humanidade. Então, eu particularmente não me importo. Então, para responder a sua pergunta, quero dizer, claro, eu acho que tudo é possível. Eu tenho alguns amigos muito próximos que são muçulmanos, que são sionistas. Eles estão realmente tentando avançar, sabe? Você tem Salaf e muitos outros tipos diferentes. Não só sunita e xiita, mas mesmo dentro desses, as subdivisões. E eles estão tentando avançar para não serem violentos ou terem essas coisas. E eles, sabe, é interessante porque eu questiono eles. Eles são meus amigos. Então eu questiono eles. Eu fico tipo, mas e esse versículo? E eles ficam tipo, é. E é por isso que estamos tentando meio que modernizar e entender que esse tipo de coisa, sabe, pode acontecer em um mundo moderno. E isso é ótimo. Isso faz deles uma boa pessoa. É por isso que eu nunca vou atacar alguém por ser muçulmano logo de cara. Eu nunca olhei pra alguém usando hijab e pensei tipo, não, eu não penso assim, eles são uma pessoa. Eu posso gostar deles, odiá-los ou qualquer coisa entre esses dois extremos, só depende de como eles me tratam. O mesmo vale para um judeu. Se eles forem babacas comigo, então eu também não vou gostar deles. Sabe o que quero dizer? Porque um muçulmano é uma pessoa, certo? E uma pessoa pode ter ideologias diferentes. Mas eu tenho um problema com isso. Eu já li o Alcorão 2 vezes, já li entre 15 e 20 mil hadiths, e há muitos problemas nisso. Se alguém vê esses problemas e diz, essa é minha crença, vou agir assim, é moral, justa e boa, e você está curando o mundo, isso já me basta. Eu não estou aqui pra, como eu disse, eu sou um noaíta. Eu não estou aqui para dizer para você sair da sua religião. Só seja uma boa pessoa. Dito isso, você acha que devemos nos preocupar com muçulmanos que estão em cargos públicos, por exemplo, ou com Mamdani, a Squad, pessoas anti-Israel e antissemitas? Acabei de ouvir sobre Adam Hamawi surgindo em Nova Jersey. Eles estão aparecendo mais. Devemos nos preocupar? Sim, claro. Quero dizer, eles são, devemos nos preocupar com qualquer pessoa em nosso país, mas sim, especialmente políticos que não compartilham dos valores americanos, incluindo serem antissemitas, anti-Israel, mas além disso, há muitas coisas em que eles não compartilham nossos valores neste país. E sim, claro, todos deveriam se preocupar com isso. Estou preocupado com a imigração ilegal e também estou igualmente preocupado com a imigração de lugares de onde estamos imigrando. Pessoas que querem queimar nossas bandeiras, odeiam nosso país e odeiam os judeus e espalham propaganda estrangeira, seja contra Israel, contra a América ou ambos. Olha, nós somos um país, sabe? Dizem que somos um país de imigrantes e que ele foi construído assim. Sim, mas é um país de imigrantes que querem vir para cá para melhorar o país, não apenas um país de imigrantes só por ser de imigrantes, certo? E de novo, eu não tenho ódio pelo nosso povo, mas assim como eu não vou para o seu país, onde é uma cultura completamente diferente, e começo a exigir que você mude, eu também peço que você faça o mesmo neste país. Então, sim, se você está vindo para este país e está aqui para, de novo, espalhar propaganda estrangeira que é anti-americana, se você está aqui para ser antissemita, odiar os judeus, odiar a América, sabe, com todo respeito, vá embora. Você não precisa estar aqui e ninguém te impede. Eu vi um vídeo outro dia em que uma garota, ela disse assim, eu vim para este país há 2 anos do Egito, e ela falou, eu me sentia muito mais segura e era melhor no Egito. Foi um vídeo que viralizou bastante. Talvez alguns já tenham visto, mas pensei,
Ótimo, vai para o Egito. Fico mais tranquilo com você lá. Pode ir, ninguém te impede. Sem ressentimentos, entendemos. Você não gosta daqui, mas está aqui. Por quê? Só vai para o Egito. Essa é uma boa pergunta. Se o sistema deles funciona, por que que eles estão tentando sair dos seus países para vir para o Ocidente? Tipo, essa é uma pergunta que precisa de uma resposta. Se você quer fugir do seu país, então isso significa que tem algo errado no seu país, senão você iria querer ficar, certo? Nunca tive interesse em ir para os países de onde eles vêm. Nunca pensei em fugir dos Estados Unidos para o Egito ou algo assim. Visitá-los não seria um problema, mas é só isso. Existem diferentes estágios nisso. Quero dizer, aparentemente a Europa é o estágio 4. O Canadá está chegando lá e a América está logo atrás. Você acha que vamos nos ver passando pelo que a Europa está passando agora? Sim, mas com ressalvas. Não quero ser pessimista, mas acho que sim. Mas a diferença é que a América não é um país europeu no sentido de que somos muito diversos. E com isso também quero dizer que somos muito grandes. E você pode dirigir algumas horas em uma direção e sentir que está em um país completamente diferente. Você não vê isso tanto ou quase nada nos países europeus. Então acho que veremos isso em alguns lugares. E esses focos definitivamente vão se espalhar e vai parecer cada vez pior. E olha, não estou tentando ser pessimista. E me desculpem a todos que pensam, ah, Nick, vai melhorar, né? Sinceramente, eu realmente não vejo isso acontecendo. Existe uma aliança vermelho-verde que é muito unificada. Eles são muito determinados. E infelizmente não há americanos suficientes que estejam despertos para esse pensamento. A única coisa positiva que vejo em toda essa propaganda anti-Israel é que há mais pessoas do que nunca, comparado a 2 anos e meio atrás, especialmente pessoas que estão falando sobre a grande influência que Israel tem sobre o nosso governo. Nick Matal aparece toda noite para apontar erros em alguns números e estatísticas. No entanto, o lado positivo é que também vejo mais pessoas do que nunca, até mesmo anti-israelenses, começando a saber sobre a influência da Rússia, China e Catar. E por isso eu espero que esse lado positivo se transforme em algo maior. No entanto, se você me perguntar se ela está dizendo, Nick, escolha um lado, eu diria que sim, vai acontecer, mas vai ser um pouco tarde. Muitos problemas precisarão ocorrer antes dos americanos admitirem que deveriam ter ouvido há 10, 20 anos ou quanto tempo fosse necessário. Agora parece que Bibi Netanyahu é tão polarizador quanto Trump, talvez até mais. Eu não sei. Quero dizer, em Israel tem gente que o ama, tem gente que realmente está tentando tirá-lo do cargo, e agora está em época de eleições. Você acha que há alternativa ao Bibi apesar de seus defeitos? Alguém pode substituí-lo e fazer um trabalho melhor? Sabe, eu não sou israelense. Só posso comentar sobre o cenário mundial. Acho que Benjamin Netanyahu se destaca como líder global e se comunica muito bem. Acho que ele sabe jogar bem o jogo político, especialmente como político, mas eu entendo que os israelenses têm algumas, como posso dizer, questões internas que eles enfrentam. Não sei se concordo com eles ou não. Já tive israelenses me explicando, alguns explicam de um lado e outros explicam do lado totalmente oposto. Não sei em quem acreditar. Para mim, muita coisa soa como bobagem para atacá-lo. Parece que Israel, mais uma vez, me desculpe se eu estiver errado, é apenas um ponto de vista externo. Parece que a síndrome de obsessão anti-Trump, o TDS, existe em Israel. Eu vejo quase da mesma forma. Quando o Bibi é mencionado, eu vejo algumas pessoas quase espumando pela boca, a ponto de eu perguntar: você pode explicar qual é o problema? E aí elas dizem alguma coisa. Eu penso: ok, mesmo que você esteja certo, parece muito irritado com isso. Não acho que seja algo tão grave. Posso estar errado, já que não moro em Israel e não acompanho o dia a dia. Pode ter algo sobre ele. Então, minha resposta para isso é que eu quero que Israel tenha seu processo democrático e eles precisam votar em quem eles acreditam que será o melhor. Se fosse por mim e eu fosse israelense, acho que Bibi pode ser frustrante às vezes. Você pensa, Bibi, por que não faz isso ou aquilo? Mas ele sabe jogar bem o jogo político, e eu acho que ele realmente equilibra a pressão internacional e também faz o que precisa ser feito. Tem algumas pessoas que são mais de direita e dizem, só faça, quem se importa com a pressão internacional? E tem outras que dizem, a pressão internacional está muito alta, por que você não acalma as coisas? Eu acho que ele realmente mantém um bom equilíbrio. Não que ele tenha feito tudo perfeitamente, tem vezes que eu penso, cara, eu queria que você tivesse feito isso. Eu acho que ele mantém um bom equilíbrio. Eu já olhei para outros políticos. Eu gostava dos debates do Naftali Bennett e acho que ele fala bem, mas observei seu tempo no cargo. Se eu fosse israelense, não teria gostado principalmente da coalizão que ele fez.
Se dependesse de mim, votaria no Bibi, mas de novo, não sou israelense. Então vocês votem em quem vocês acham que é o melhor? É isso. Sim, quero te perguntar, você mencionou que esteve em uma conferência tanto em Toronto quanto em Miami, certo? Toronto foi Tavsec com Ben Shapiro como palestrante principal, fui painelista antes dele. E então Miami foi o combate anti-antissemitismo. Foi um evento de 3 dias. Então, quais foram suas conclusões desses eventos? Em geral, algo que gostaria de comentar? Sim, então, Tavsec é, pelo que eu entendi, uma organização bem nova. E eles fizeram um trabalho incrível. Foi tudo muito eficiente, foi tudo muito bem organizado. Eles providenciaram segurança pra gente porque, bom, era Toronto. A gente recebeu algumas ameaças e tudo mais, e eles foram muito eficientes, foram muito bons. Eu me senti seguro. Eles mantiveram os locais tão em segredo que só apareceram 4 ou 5 manifestantes pró-palestinos do outro lado da rua, em vez da multidão esperada. Então é isso, né? Um salve pra Tabsec por isso. Eles fizeram um trabalho incrível. E sim, eu achei ótimo. Combat Antisemitism, eu já fiz coisas com eles 2 vezes há alguns anos. Eu fiz um discurso com eles em Nova York. Não, eu participei de um painel com eles em Nova York sobre relacionamentos interreligiosos. Foi ótimo. Eles proporcionaram um momento divertido. Eu gostaria de ver e vou conversar um pouco com eles. Eu gostaria de ver um pouco mais porque o objetivo do evento Combat Antisemitism é reunir criadores para, sabe, se conectar, colaborar, trocar ideias. E isso não é uma má ideia. Algumas pessoas do lado pró-Israel ficam muito frustradas com isso porque acham que é como se estivessem se autoelogiando. Eu penso, me poupe, é uma boa ideia, mas eu acho que existem maneiras de tornar isso um pouco mais eficiente. Então, em vez de simplesmente ter um monte de pessoas falando, depois a próxima pessoa, depois a próxima e assim por diante, o que tudo bem. Acho que muita gente pensa assim, e digo isso com todo respeito porque gosto de todos lá. Algumas pessoas acabam dizendo coisas que todo mundo nessa sala já sabe. Conte algo que possa nos ajudar, certo? Como é que a gente pode ser melhores criadores, certo? Mas houve algumas coisas que eles fizeram muito bem. Eles trouxeram alguém para nos mostrar como fazer certas coisas com IA e mostraram ferramentas pra gente. Achei isso ótimo. Travis Hawley falou. Ele é incrível. E ele tinha todo um esquema e um plano, certo? Subi lá e mudei meu discurso na manhã do evento. Depois alterei novamente 5 minutos antes ao perceber problemas no que falaria. Subi e falei: não vou dizer quem sou, ou vocês já me conhecem ou não. Muitos já conhecem. Não vou ficar dizendo que a internet está muito difícil para nós agora. Todos nós sabemos disso. Então eu fui lá e falei sobre o que você precisa fazer melhor se você está no meio dos debates, certo? Ou mesmo se você está apenas respondendo a um comentário, eu disse para eles: "Pessoal, eu amo todos vocês. Parem de ficar tanto na defensiva. Vocês estão certos. Só porque a verdade demora para alcançar, vocês estão certos. Ajam como tal. Não explique por que você está certo, mostre que você está certo, parta para o ataque." E, sabe, eu estava falando algumas dessas coisas e dando algumas dicas sobre o que eu faço em debates, adaptabilidade, o que eu aprendo nos primeiros 30 segundos, certo? E as pessoas vieram falar comigo. Quero dizer, muitas pessoas, e eles diziam: era isso que estávamos procurando. Eu realmente agradeço. E eu acho que, como eu disse, o que o combate ao antissemitismo faz é incrível. Foi um ótimo momento e definitivamente leva a mais pessoas se conectando, o que só pode ajudar o movimento. Não vou dizer mudar, mas acrescentar isso, certo? Coloque isso lá para atrair mais pessoas. Como incentivamos mais a participação? Muitas pessoas pró-Israel acham que isso é impopular. Como mostramos que não é tão impopular quanto pensam? Como mostramos para elas que, especialmente, você sabe que as redes sociais não são a vida real? Como mostramos isso para o mundo? Uma vez que você mostra isso, muda a narrativa. É isso que Israel precisa fazer. Não me entenda mal. Fatos e estatísticas são importantes. Confie em mim, você está falando comigo. Menciono isso toda noite. É importante, mas ninguém vai ouvir seus fatos e estatísticas. E o que essa palavra significa? E o que é tecnicamente direito internacional? Ninguém vai ouvir isso até que você retome a narrativa. Isso é o primeiro passo. Você precisa retomar a narrativa primeiro. Quando você conseguir essa narrativa, as pessoas vão se abrir mais para ouvir sua opinião sobre a estatística. Bem, Nick, eu, em nome do povo judeu, não sei que tipo de representante eu sou, mas nós apreciamos o que você faz. É sempre um prazer conversar com você. Valorizamos muito você e não levamos isso levianamente. Continue assim, você é uma inspiração para todos nós. Para aqueles que não sabem como te encontrar, como eles podem te encontrar, te seguir e ver mais de você.
Basta digitar Nick Matal em quase qualquer lugar. Pode ser Nick underline Matal às vezes, mas se digitar Nick espaço M de Maria, ATAU em qualquer plataforma principal, vai me encontrar. Obrigado novamente.